Boa tarde, oitavo ano. Estamos aqui de volta para a gente falar sobre uma atividade da página 84 e 85 que está relacionada a lugares geométricos, certo? Então vamos lá fazer essa atividade. Lá na página 84, vamos colocar aqui a referência, né? Lá na página 84, eu pedi que vocês fizessem a questão de número 2, tá? Que diz o seguinte: a afirmação abaixo, ela é verdadeira? Justifique a sua resposta. Vamos lá. A distância entre a Rua das Américas, certo? E a Rua dos Eucaliptos é a mesma em qualquer ponto, pois elas são paralelas? Vamos analisar. Primeiro, onde é que fica essa Rua das Américas? Vamos localizar aqui, ó. Rua das Américas, ela fica aqui, ó, certo? Rua das Américas. E a Rua dos Eucaliptos, né? Elas ficam aqui, ó, tá? Não sei se vocês perceberam, mas essas duas ruas, a Rua dos Eucaliptos, se eu fizesse aqui um prolongamento, ó, observem que essa Rua dos Eucaliptos, elas se comportam como uma reta. Vamos supor, vamos chamar isso aqui de reta R, certo? E a Rua das Américas também se comportam como uma reta também. Vamos chamar essa reta de reta S, tá? Então vejam que a Rua dos Eucaliptos, que é representada aqui pela reta R, e a Rua das Américas, que é representada pela reta S, observem que elas são paralelas, né? Por que elas são paralelas? Porque aqui, ó, ele já mostra na própria figura que essa distância, se você pegar um ponto aqui, ó, bem da esquina da Rua Eucalipto, tá? Colocar aqui, ó, certo? Com um ponto aqui bem na esquina da Rua das Américas. O que é que você percebe? A distância entre esses dois pontos, se eu chamar isso aqui de ponto x1 e se eu chamar isso aqui de ponto x2, o que é que você percebe? Que essa distância vai ser a mesma distância de qualquer outro ponto aqui, ó, da outra esquina, ó. Se eu chamar isso aqui de x3 e chamar isso aqui de x4, tá? O que é que você observa? É que essas distâncias são iguais, daí dizer que essas distâncias todas são iguais a d, tá certo? Então vamos supor que essa distância d fosse igual a 40 metros. Então vejam que a distância aqui, ó, desse ponto x1 ao ponto x2 é 40 metros, assim como a distância do x3 ao x4 também é 40 metros. Ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, na primeira Rua do Eucalipto e na Rua das Américas e colocar aqui uma perpendicular, você vai observar que essas distâncias vão ser sempre o quê? As mesmas, certo? Daí dizer que tanto a Rua Eucalipto como a Rua das Américas, elas são retas o quê? Paralelas, certo? Se elas são retas paralelas, então vamos à afirmação que ele falou. Olha só. A distância entre a Rua das Américas, que é essa aqui, representada pela reta S, e a Rua dos Eucaliptos, aqui representada pela reta R, é a mesma em qualquer ponto, pois elas são paralelas? Sim. Elas são as mesmas, as distâncias em qualquer ponto. Por quê? Porque retas paralelas, elas são lugares geométricos, tá? Em que você pega qualquer ponto de uma reta a outro ponto da outra reta, que é paralela, essas distâncias sempre se mantêm a mesma. Então vejam que aqui essa distância também, ó, vai ser a mesma distância que aqui, ó, qualquer outro ponto aqui, ó. Tá certo? Então essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. Ele quer que você justifique. Por quê? Porque é um lugar geométrico, as retas quando forem paralelas, são lugares geométricos em que dois pontos, tá? Um localizado em uma reta e o outro localizado em outra reta, de modo que sejam aqui, ó, perpendiculares, né? As retas, lógico, né? Essas distâncias se mantêm sempre o quê? Iguais, tá? Você percebeu aqui, ó, que é uma perpendicular, né? Lógico, né? Para que as distâncias se mantenham sempre as mesmas, tá? Então a afirmação é verdadeira? Sim, justifique. Porque as duas ruas representam retas paralelas. Então são lugares geométricos que representam aqui duas retas paralelas, certo? Vamos agora fazer a resolução da questão 3, tá? Na questão 3 ele diz o seguinte: na figura abaixo, as mesas de madeira no centro são denominadas de tribunas. Então você aqui tem 3 mesas, não é isso? Você tem uma mesa aqui, ó, 1, tem uma mesa aqui, ó, 2, e aqui você tem uma mesa 3, certo? Eu vou destacar aqui
com outra cor para ficar melhor de visualizar. Então aqui é a mesa 1, certo? Aqui é a tribuna 2 e aqui é a tribuna 3, certo? Então, vamos lá. Qual delas o palestrante deve ocupar na sala para que este esteja à mesma distância de cada poltrona de uma mesma fileira na plateia, certo? Então, vamos lá. Pessoal, vejam que aqui, ó, observem que essas poltronas, elas estão dispostas o quê? Em forma de um círculo, ou seja, em forma de uma circunferência. A circunferência, ela é um lugar geométrico que apresenta algumas propriedades, que são características próprias da circunferência. Primeiro, toda circunferência, ela possui o quê? Um centro, tá? E a distância do centro dessa circunferência a qualquer lado dessa circunferência sempre vai se manter o quê? Igual. Daí nós dizemos que essa distância do centro de qualquer circunferência a qualquer lado da circunferência nós chamamos de raio, certo? Então vejam que aqui, ó, eu tenho o mesmo raio, ó. Eu coloquei um outro ponto disposto aqui, ó, em uma outra posição, tá? Dessa circunferência, mas como é a distância do centro a um outro ponto, essa distância sempre vai se manter igual e corresponde a quem? Ao raio, tá? Então é isso que a gente observa em uma circunferência. Ele é um lugar geométrico em que uma das características é essa. Distância do centro de qualquer circunferência para qualquer lado dessa circunferência vai se manter sempre o quê? A mesma, porque representa o quê? O raio dessa circunferência, certo? Então, vamos lá. Então, o que é que ele quer saber? Qual dessas aqui, ó, dessas tribunas, tá? O palestrante deve ocupar na sala para que esse esteja à mesma distância de cada poltrona de uma mesma fileira. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, nessa poltrona 1, tá? Vamos colocar aqui com outra cor, só para a gente perceber. Ó, se você pegar aqui a distância, ó, da tribuna 1, certo? Até essa poltrona bem aqui, ó. Será se ela vai ser a mesma distância para essa aqui, ó, para essa outra poltrona? Claro que não. Vejam que visualmente você percebe que essas distâncias são o quê? Diferentes, certo? Então isso aqui não representa o centro de nenhuma dessas circunferências, certo? Agora vamos analisar, por exemplo, a poltrona de número 3. A poltrona de número 3, você vai verificar que ela tem o mesmo comportamento, ó. Por exemplo, essa poltrona 3 em relação aqui, ó, essa tribuna 3 em relação a essa poltrona e essa mesma tribuna 3 em relação a essa outra poltrona aqui, ó. Vejam que eu estou colocando, tá, as duas poltronas em uma mesma circunferência, certo? Isso aqui representa uma circunferência. Se eu fizesse um prolongamento bem aqui, ó, tá certo? Essa distância aqui, ela é muito superior a essa distância aqui. Portanto, vejam que essa tribuna 3, ela não satisfaz essa condição que ele está pedindo, certo? Então, o que é que você vai fazer agora? Vamos analisar a última tribuna, tá? Quem é a última tribuna aí? A tribuna 2. Vamos só colocar aqui para ficar bem claro, certo? Já analisamos a tribuna 1, não foi satisfeito. Analisamos a tribuna 3, também não foi satisfeito. E agora a gente vai analisar a tribuna 2. Observe, por exemplo, aqui, ó, nessas primeiras poltronas aqui, que são dispostas aqui nessa circunferência menor. O que é que você vai perceber? Se eu partir dessa poltrona, tá? 2, nessa tribuna 2, e for até aqui, ó, até essa poltrona, ou para qualquer outra poltrona, o que é que você já percebe de cara? Que essas distâncias aqui são o quê? Iguais, tá? Ora, se dessa mesma tribuna, tá, eu partir, por exemplo, para uma poltrona bem aqui, ó, nessa segunda circunferência aqui, nessas segundas poltronas aqui que estão dispostas aqui nessa circunferência, certo? E se eu partir agora, bem para cá, ó, a distância vai se manter a mesma? Sim. Você percebe claramente que essa distância também é a mesma. E assim por diante, ó. Se eu colocar agora a distância aqui, ó, dessa tribuna para uma última poltrona lá, ó, na última circunferência, e aqui, ó, para essa última poltrona lá na circunferência, você percebe também que essas duas distâncias também vão ser o quê?
iguais. Então vejam que essa tribuna 2, ela representa o quê? A posição do centro dessa circunferência. Então isso aqui na realidade é equivalente ao centro de uma circunferência. Ou seja, todas essas distâncias em relação a cada circunferência em particular, elas representam o quê? Os raios. Então vamos supor aqui seria o quê? O raio 1 e aqui também seria o raio 1. Aqui seria o raio 2 e aqui também o raio 2, ó. E aqui seria o raio 3 e aqui também o raio 3. Então perceberam, pessoal, que a posição 2, que a poltrona, certo? Que essa tribuna aqui, ó, está localizada, tá? Ela coincide com o centro da circunferência, certo? Então, qual é a pergunta? Qual delas, né? Qual dessas tribunas o palestrante deve ocupar na sala para que ele esteja à mesma distância de cada poltrona de uma mesma fileira, tá? Então essa primeira circunferência representa uma fileira, essa segunda circunferência representa outra fileira e essa terceira circunferência representa uma outra fileira. Então essa tribuna só pode ser a tribuna de número 2, certo? Pronto, só para finalizar, pessoal, vamos fazer agora a resolução da questão 4. A questão 4 é apenas para a gente analisar. Olha só, a Mariana, certo? A Mariana, ela tentou construir a bissetriz do ângulo AOB, conforme os passos abaixo, e percebeu na última etapa que a construção tinha um erro, tá? Bem grotesco, né? O erro aqui, ó. Qual quadro ocorreu o erro? Essa é a primeira pergunta, certo? E como Mariana deve corrigir? Primeiro, onde é que ocorreu o erro? No quadro 1, tá? Vamos destacar aqui, esse aqui é o quadro 1, esse aqui é o quadro 2 e esse aqui é o quadro 3, certo? No quadro 1, pessoal, nós temos aqui um ângulo, que é esse ângulo bem aqui, ó, ângulo AOB, certo? Que vocês percebem aqui, né? Vejam que esse ângulo aqui nós temos duas semirretas, uma semirreta OB e uma semirreta OA, de origem comum O, certo? Bem, existe um instrumento, pessoal, que tem essa característica bem aqui, eu acho que vocês já viram, tá? Esse instrumento chamado de compasso, certo? O compasso, o que é que você faz? Tem uma pontinha aqui que ela é de ferro e na outra pontinha, certo? Ela tem um lápis, certo? Lembram, né? Esse instrumentozinho. Então, para você desenhar, certo, esse ângulo, tá? O ângulo da bissetriz, o que é que eu vou fazer, tá? Primeiro, quando eu vou calcular a bissetriz, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. O que é a bissetriz do ângulo AOB? Vai ser uma semirreta que vai partir dessa origem comum dessas duas semirretas e dividir, certo? Aqui é a bissetriz, ó. Vai dividir esse ângulo inicial em dois ângulos o que? Iguais, tá? Se eu chamasse isso aqui, ó, de ponto C, tá? Só para representar a semirreta OC, que é a bissetriz. O que é que você percebe aí, depois que você coloca a bissetriz? Que esse ângulo BOC vai ser de mesma medida do ângulo AOC. Confere? Certo. Só o que acontece? Aqui, ó, você vai colocar o compasso, certo? De modo que, quando você traçar o compasso aqui, ó, do jeito que ele está fazendo aqui, ó, coloca o ferro em A, traça o outro ponto, você vai encontrar esse ponto, ó, de interseção bem aqui, ó, certo? Bem no centro, né, dividindo esse ângulo AOB em duas camadas aqui de ângulos o que? Iguais, que não foi o que aconteceu. Então, até no primeiro quadro estava tudo ok, certo? Ele só desenhou o ângulo. Mas esse quadro 2, ele deveria ter essa característica aqui, ó, de traço, ó, certo? Com o transferidor, certo? Então, com o transferidor, ele deveria ficar mais ou menos isso aqui, ó, para que quando você colocasse aqui, ó, a bissetriz, ela dividisse esse ângulo ao meio. Então, na realidade, o erro, ele ocorreu bem aqui, ó, no quadro 2, certo? Então, a primeira pergunta, em qual quadro ocorreu o erro? Ocorreu o erro no quadro 2, certo? Como Mariana deve corrigir? Da forma como eu falei. O que foi que aconteceu? Ele colocou aberturas diferentes, aqui, ó, do ponto B, quando ele foi traçar, certo? Com o transferidor, ele colocou uma distância diferente do ferrinho quando ele colocou aqui no ponto A.
e eles devem se manter a mesma distância para que eu encontre exatamente, tá, um ponto que quando eu traçar essa semi-reta para determinar a bissetriz, ela determine aqui dois ângulos iguais, certo? Então o erro foi mais ou menos isso, tá? Então veja bem, pessoal, lógico que quando ela cometeu o erro aqui no quadro 2, a consequência natural é que aqui, ó, isso aqui não determina uma bissetriz, certo? Por que não determina uma bissetriz? Porque claramente você percebe, certo, que isso aqui não divide em ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ó, tem uma dimensão diferente desse ângulo, ou seja, o ângulo aqui, ó, BOC, ele é totalmente uma dimensão diferente, um valor diferente do ângulo COA, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra, certo, aqui a nossa correção. Lembrando, pessoal, que BC3 ele é um lugar geométrico também, certo? Em que você tem uma semi-reta, tá? Que divide, certo, o ângulo anterior em dois valores de ângulos iguais, certo? Tá bom? Então, concluindo isso, agora nós vamos para a nossa próxima conteúdo, nosso próximo conteúdo, tá certo?